E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Quadrangular Chavantes. Esse trabalho é feito em parceria do Grupo Missionário de Homens e também com a supervisão da pastora Edelba. Agradeço a oportunidade do Emerson, da pastora, que confiou nessa missão aqui. E hoje nós estamos aqui recebendo o nosso amigo aqui, o nosso pastor da região, o pastor de Salto Grande, pastor Clóvis. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. O pastor, para quem não sabe, ele já foi, por um tempo, ele já foi obreiro aqui na cidade de Chavantes, e daí eu queria saber, além de pastor também, é advogado, e eu gostaria de saber, sempre sonhou em ser advogado, pastor? Boa tarde. Eu digo para você que eu sempre sonhei em ser advogado, sabe? Mas eu gostava muito de ver, gostava dos advogados, ver como é que fazia, como é que funcionava. Aí fui fazer letras, fiz letras e depois eu parti para o direito. Então, além de advogado, você já fez letra. Então, se você quiser selecionar também... Não, mas como deu um probleminha, porque na verdade, assim, quando eu comecei o direito, eu fazia direito de manhã e letras à tarde. E como eu tive que trancar letras porque estava muito sobrecarregado, muitas provas, muito trabalho, eu tive que trancar letras. Então, letras, eu tenho 2 anos de letras. 2 anos de letras, entendi. E o que foi assim, a vontade assim, o lance de fazer letras, ele surgiu por um acaso ou você já estava fazendo algo assim que já te levasse para ser professor, alguma coisa do gênero? Não, eu havia prestado direito algumas vezes de carezinho, 3 vezes, e sempre lá no limite não conseguia entrar. O que eu fiz? Eu deixei de prestar o direito, fui prestar letras. E eu prestei letras no finalzinho de 2001 e entrei no ano 2002 na faculdade de letras de Jacarezinho. Período noturno, letras em inglês. Aí em 2003 eu prestei vestibular para direito. Na FIU passei, ganhei a bolsa, tanto é que eu ganhei a bolsa na FIU. E fui fazia letras, direito de manhã e letras à tarde daquele ano, só que eu não conseguia mais conciliar, eu tive que abandonar um dos cursos. Eu abandonei letras e continuei o direito. Massa. E assim, já é advogado, Há quase 15 anos eu já milito na advocacia. Legal. E além do advogado, já teve outras profissões além dessa? Bom, assim, eu fui um pouquinho eclético com tudo, né? Eu trabalhei em farmácia, já trabalhei em auxiliar de farmácia. Sim, eu lembro. Eu tô na igreja de Chavantes desde 92. E eu vim aqui com 10 anos, mas eu lembro de te ver na cidade aqui trabalhando realmente numa farmácia. Eu lembro dessa lembrança mesmo. Então, eu já fui auxiliar de farmácia, já fui agenciador na empresa Manuel Rodrigues. Já trabalhei aqui na prefeitura de Chavantes também. Então, já fizemos um pouco de quase tudo. Já fui carteiro por 3 meses. Então é bem conhecido na cidade, já passou por... Fiz bastante serviço, bem eclético nesse sentido, Luiz. Certo, e quantos anos faz que o senhor está como pastor em Salto Grande? Eu estou em Salto Grande, esse ano fez 22 anos. Em 1º de abril de agora, do corrente... Fez 22 anos que eu sou pastor na cidade de Salto Grande. E foi algo engraçado, porque na verdade eu fui para Salto Grande para ficar somente um mês. Essa era a minha proposta. A proposta que o professor Delbo passou para mim era o último domingo de março, como se fosse hoje. Acabou a escola bíblica e ela me chamou e disse: Clóvis, eu preciso que você fique um mês para mim em Salto Grande. Eu falei: não, beleza, pastora. Um mês passa rápido, né? Um mês é rapidinho. Fui lá, porque a pastora que estava de mim tem um probleminha de saúde, eu fui ficar no lugar dela nesse sentido para ela tratar de saúde. E continuou, e deu outros probleminhas, e eu tô lá há 22 anos. De um mês já virou 22 anos. Assim, eu louvo a Deus, porque nesses 22 anos, Salto Grande, casei, fiz as minhas faculdades, fiz minhas 2 pós, agora estou fazendo a outra pós, agora em direito eleitoral. A minha esposa também está terminando a outra pós dela. Tenho 2 filhos, o Nicolas e a Laura. Então, graças a Deus, tem sido assim. Salto Grande é uma bênção na minha vida. Eu amo Salto Grande nesse sentido, sabe? Eu amo os irmãos, eu amo. Apesar de eu ser advogado, tudo, mas eu amo ser pastor.
E 22 anos é uma vida, é uma história. Então, eu imagino quantas coisas eu já deve ter passado, quantas situações, né, inusitadas. Passei tudo aquilo que o ministério faz a gente passar, Luiz. Tudo. Qual foi uma situação bem inusitada que você lembra, assim, de bate-pronto? Uma situação, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver uma situação, se eu me lembro. Na igreja, como pastor. Como pastor, eu lembro que às vezes eu cheguei lá em 2001 e eu precisava trocar um negócio lá, uma porta, e não havia recurso necessário, e aquele dia, assim, graças a Deus, um outro pastor de outra igreja me abençoou e eu pude trocar aquilo naquele dia. E outras coisas, assim, eu louvo a Deus também, porque lá, nesses 22 anos, tenho sido suprido em todas as minhas necessidades, todas elas. Uhum. Eu tenho, assim, eu cheguei lá, na verdade eu cheguei aqui na igreja em 87. Então eu cheguei aqui na igreja quadrangular, na sede, em Chavantes. Eu morava em Chavantes, eu sou de Chavantes. Uhum. Eu nasci em Chavantes. Aí eu mudei para IEP. Aí eu mudei para Porecatu. Eu morei 6 meses em Pau Sul. E depois eu mudei lá numa rua... Rafael deve conhecer essa rua. Teresa de Rúbio. A famosa Teresa de Rúbio, na Vila Santa Teresa. Lá eu morei por acho que uns 10, 12 anos. Depois mudei para Sebastião Fonseca. Então, assim, eu cheguei na igreja em 87. Eu cheguei assim... na verdade, eu cheguei para ficar. Porque eu já ia antes. Não ia tão assiduamente, mas já ia. Eu me lembro quando a igreja chegou lá na rua lá, e eu fui um dos primeiros, eu participava da escola bíblica. Se eu não me engano, a professora da escola bíblica era a Marli, que é a filha da irmã Lola. Era a Marli, tinha a filha de Eudócia, tinha outras pessoas, sabe, que foi muito interessante. Depois, criança, eu tinha 13 anos. 13 anos quando a igreja chegou lá na Vila Santa Teresa. Aquele muro que faz a divisão da igreja e da casa do pastor da presbiteriana, eu lembro que eu trabalhei com o irmão Azor de servente lá. E fui servente de pedreiro também. Fui servente de pedreiro também, Luiz. Olha que interessante. Multifacetado. Bastante coisa, hein? E assim, aí depois eu cheguei aqui para ficar mesmo na igreja em 87. Uhum. Eu cheguei finalzinho de setembro, na igreja, finalzinho de setembro de 87, participar de uma campanha que meu primo me havia convidado para estar participando. Falei, é o Germano, o irmão da Janete. Falei, Germano, mas quanto tempo é isso? Um mês. Falei, um mês é o que basta pra mim. A minha vida, você percebeu que a minha vida é um mês? Um mês pra ficar, um mês disso. Um mês já é o suficiente pra descobrir, né? Um mês é o suficiente pra ver se eu vou ficar ou não. E desde lá pra cá eu tô. Olha que legal. Eu batizei em abril de 88, acho que foi no dia 18 de abril. Se eu não me falha a memória, era Páscoa. Então, assim, eu louvo a Deus porque cheguei, me batizei e acho que passou mais 2 anos. A pastora pediu para que eu fizesse o curso de obreiro. Era... Deixa eu perguntar, desculpa te interromper, mas você também já estava participando, pregando em fazendas, participando... Não, assim, na verdade, assim, a primeira pregação, eu lembro que fosse hoje. Eu estava com 3... setembro, outubro, novembro. Era dezembro. Aí Delbinha, se eu não me falha a memória, Delbinha é presidente dos jovens. E ela perguntou quem queria pregar, e eu do nada ergui a mão. Então, assim... Do nada. Do nada. Aí eu acho que naquele impulso, quem quer pregar, eu ergui a mão. Aí depois, na hora, eu caiu a ficha e falei, mas sai fora, esse negócio de pregar, né? Aí o Delbinha falou, Cláudio, não tem mais jeito, vai ser você mesmo. E faltava 2 meses ainda, foi os 2 meses mais curtos, mais longos que eu enfrentei, porque... Aí foi aproximando a data e foi a minha primeira pregação. Minha primeira pregação foi sobre Davi e Golias. Cara, aquele dia eu tremia. Ainda tremo hoje. Aquele dia, Jesus, tremia. Eu tinha bastante cabelo ainda, sabe? Eu era cabeludo. Eu era cabeludo. É que eu era suor, porque era dezembro, era dezembrão. O suor escorria. Tremia, igual, como se diz, igual vara verde, mas... Daquele dia descobri que é maravilhoso pregar. Glória a Deus. Eu amo fazer isso, pregar.
estudar a palavra de Deus. E fui levado ao obreiro em 94, porque antes eu não podia, eu era menor. Antigamente, para ser obreiro, precisava ter 21 anos, eu não tinha, olha que belezinha, né? Eu tinha 21 anos e eu não pude ir, só foi minha prima aquela vez, que é a Janete. Eu fui levado em obreiro em 94, perdão. E de lá para cá, fiquei aqui como pastor auxiliar de 94. Em um ano fui obreiro leigo. É uma carteirinha marrom, uma carteirinha marrom ainda. Fui obreiro leigo, Luiz, acredita? Obreiro leigo, olha. O obreiro leigo, ele só não tem assim, ele só não é a parte credenciada ou o que ele... Então, acho que hoje não tem mais. A nossa categoria, né, acho que hoje não tem mais isso. É obreiro... eu acho que já vai direto depois que passa pelo Mas curso. Isso, a gente ia pras fazendas, sabe? Ia pras fazendas, Marcondinha, Santanesa. Eu lembro que uma vez estava eu, Edivaldo, nós fomos pegar na Santanesa, pegamos um toró, uma chuva, sabe? Mas era muito gratificante. Acabava a nossa escola bíblica às 10 horas, depois nós tínhamos nosso ensaio, depois nós íamos para as fazendas. Sim. A pé. Ah, eu lembro. A pé. Eu lembro, eu peguei uma etapa junto com o grupo de, assim, eu cresci junto, assim, minha mãe participando do grupo de mulheres, e volta e meia, terminava a escola bíblica no domingo, aí a parte da tarde a mulherada se reunia junto com alguns dos obreiros e tal, e ia para as fazendas também, passava para entregar folhetos, convidando o pessoal também para ver a igreja, nas fazendas mais próximas, não as mais distantes, já tinha os cultos mesmo lá, né? Então, mesmo antes de ser obreiro credenciado, nós íamos nas fazendas, todos os domingos, sabe? Era Santanesa, Maluf, Moreizinho, sabe? Acácio Reis. Nós sempre estávamos evangelizando nessas fazendas. Íamos pregar. Chegávamos, era 40 minutos no máximo, pregávamos e voltávamos embora. Levava muito mais tempo da ida e da volta do que nós ficávamos. Mas foi um tempo muito gratificante. Um tempo de muita experiência, sabe? Não via tempo, não via cansaço, você ia por... Era maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi uma época difícil, eu acredito, mas muito assim, com bastante... assim, Deus dava aquela força e também, assim, para percorrer, né? Para percorrer as longas distâncias, mas era muito gratificante ver quantos frutos também que era gerado desse trabalho, né? Bastante. Aí fui levado ao obreiro credenciado. Aí fiquei, acho que 5 anos fazendo visita na cadeia de Pau Sul. Todos os domingos, das 9 às 10 e 10h20. Todo domingo eu estava lá. Durante 5 anos, nós fazíamos visita na cadeia de Pau Sul. Se eu não me engano, um dos carcereiros, que é o Carneiro, se não me engano, o irmão Carneiro, se converteu numa dessas nossas. Começou com a pastora e depois ela me colocou. Sim. E nós ficamos lá durante 5 anos. O Sérgio chegou aí junto com vocês, o Sérgio Beitinho, ou não, nessa época? O Sérgio foi algumas vezes, sim. Não me lembro se o Sérgio foi assim como nós íamos, mas eu lembro que ele foi algumas vezes, sim. Certo. Sérgio foi. E a área que você falou que fez pós-graduação, mas como você já é advogado, a área que você atua seria na área criminal também ou não? Não, qual é assim, a área mais que você atua? Crime eu não faço, eu não sou criminalista, eu não sei. Nunca, mesmo na faculdade, sempre a área criminalista foi uma dificuldade para mim. Eu gosto de... Família também eu não sou muito bom. Eu gosto de previdenciário, trabalho, estou fazendo agora eleitoral. A minha primeira pós foi processo civil, que teve aquela mudança. Depois, o ano retrasado, eu fiz uma pós em trabalho e processo de trabalho. Agora estou na metade do curso de pós em direito eleitoral. E direito eleitoral é uma matéria que eu estou gostando. Eu não tinha contato com essa matéria, assim, só muito pouco. Mas agora estou me aprofundando, eu estou gostando da matéria de direito eleitoral. Parece que nos últimos anos teve um boom realmente da informação, principalmente na área realmente política do país mesmo. E eu vejo assim, foi isso que despertou ou foi justamente outra coisa? Eu não tenho, assim, desejo, interesse de ser candidato a nada. Sim. Vereador, essas coisas, mas eu gosto do eleitoral. O meandro, sabe? As coisas. E como a minha formação já é
já é de direito, e na faculdade você não vê isso. Você vê aquela coisa esporádica, muito pouco. Acho que na faculdade eu nem cheguei a ver direito eleitoral como matéria. Eu vi como optativa. E na optativa eu fui previdenciário. E assim, mas agora nós estamos aprofundando, estou me aprofundando. E agora estou achando interessante o direito eleitoral. Eu estou perguntando porque é uma área que eu acho legal também. E assim, não que eu seja advogado, não, eu sou leigo, na verdade, no assunto. Minha formação é totalmente outra. Você é formado em que, Luiz? Eu sou formado na área de tecnologia. Eu sou na parte de TI mesmo. Mas, como eu falei, desses últimos tempos agora, a gente vai pegando informação aqui, ali e tal. E a gente tem, assim... A gente vê é um assunto interessante. Aí você está vê todo o sistema também dessa parte? Todo o sistema. Desde a pré-candidatura, candidatura, toda a área eleitoral nós temos visto. Processo, cassação, é interessante, é muito interessante. É uma área assim, interessante. Se Deus quiser e Deus quer, no final de ano eu vou estar com o meu certificado de pós-graduado em Direito Eleitoral. Certo. Você disse que a sua conversão se deu em 87? Finalzinho de 87. Finalzinho de 87. Um passarinho me contou, um passarinho chamado Pastor Edel, porque ela também, quando ela tá pregando também, e ela vai fazer menção tua, ela faz algumas menções na questão assim, da infância, né? Que quantas vezes passava e jogava pedra na porta da igreja, alguma coisa assim, bem antes mesmo, quando não conhecia. Foi entre essa primeira ida e a segunda que fiquei. Nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, e molecada, Vila Santa Teresa, Rua Teresa de Rúbio, era assim, era o point, era muito gostoso lá. E quando começou a igreja, eu realmente fazia isso, eu passava em frente da igreja, na hora da oração colocava a cabeça dentro da porta, gritava, havia o biondo lá, se não me engano, havia o biondo, separava, colocava, ô, crentaiada, ô, aleluia. E a pastora Idel já tava lá. Ela, a irmã Laurentina, a irmã Eudócia, já estavam lá, mas era sempre que fazia. Olha, molecada, hoje é molecada, mas era quase sempre o Luiz fazia isso. É demais. E eu lembro que uma vez eu passei, estavam orando em línguas e eu comecei a imitar. Rapaz. Sabe? Aí eu fui, aí depois, entre esse período também, meu pai ficou desempregado, eu tive que trabalhar. Uhum. Eu fui pra roça com 14 anos, saí da roça com 16, trabalhei 2 anos em Baía Fria. Uhum. Foi um tempo difícil. E como aí não tinha mais tempo de xingar lá na porta da igreja. Eu já tava cansado também. Eu tinha gastado energia na roça, né? Mas em 87 eu vim e fiquei. Estou aqui até hoje. Que bênção. É que eu sempre falo para minha igreja, eu tenho um privilégio de ter uma igreja só e ter um único pastor, que é a pastora Edelba. Sim. Assim, porque eu tenho só uma pastora e tenho só uma igreja. Ainda que eu esteja lá em Salto Grande, mas eu sou de Salto Grande, eu nasci nessa igreja. Eu sou fruto dessa igreja. Eu sou fruto como obreiro. Hoje eu sou ministro, graças a Deus eu sou ministro há mais de 10 anos. Certo. Minha esposa também é ministra, Adriana, e assim, mas eu e minha esposa somos fruto dessa igreja. Nos convertemos aqui. Uhum. Nos batizamos aqui. E como é que foi? Eu sei mais ou menos a história, mas pro pessoal vai ser legal. Como é que vocês se conheceram aqui? A Adriana e eu já nos conhecíamos. Uhum. Assim, nós éramos muito amigos. Eu, a Adriana, a Inês, a Edna e outras pessoas que são da velha guarda. Aí eu me lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira. Eu trabalhei no Conselho Tutelar, esqueci disso. Fui conselheiro tutelar durante 2 anos, cara, acredita? Rapaz do céu. Daqui a pouco você vai falar que você vendia ingresso também, fazia... Ingresso eu nunca vendi, mas furar aluno de circo eu furava. Eu furava aluno de circo, não tinha acesso, a gente furava aluno de circo. Uhum. E eu lembro como se fosse hoje, ela trabalhava no Luiz Alberto, que era o dentista, eu trabalhava no Conselho Tutelar, ela me ligou e falou, Clóvis, você pode ir na igreja hoje, precisar falar com você? Eu falei, Adriano, hoje tá bom. Eu não ia vir na igreja aquela quinta-feira, mas falei, então beleza, então eu vou, depois do curso a gente conversa. Aí eu me lembro quando eu tava saindo da igreja, eu e ela, para conversarmos um assunto de amizade, o que me parece que ela ia embora para Curitiba
mais no final do ano, o ano próximo. Entrei na sala da pastora Edelba, lá na parte superior da igreja aqui. Sim. Assim, eu olhei para ela, olhou para mim e falou assim, olhou para mim para dentro e disse, olha, vocês vão se casar. Eu falei, Jesus, e agora? Aí depois, graças a Deus, foi acertando. Aí nós não precisamos namorar em 2002. Uhum. Ficamos noivos em 2003. Peraí, a pastora então intermediou, ela olhou... Ela olhou e foi assim, muito, olha... Ela olhou pra mim, tava a irmã Zelinda na sala. Eu lembro da irmã Zelinda, a cara da irmã Zelinda. A pessoa olhou pra mim e pra ele e disse assim, olha, o Senhor manda dizer pra vocês dois que vocês vão se casar. E a reação? Eu não teve reação, Luiz. E ela? Porque a Adriana, eu acho que... Não teve reação nem minha nem dela. Emudecemos, e aí conversar o quê depois? O que íamos conversar, até hoje não conversamos mais. Isso que você só veio pra uma quinta. Só vim pra uma quinta, pra uma conversa e... Verdade, olha. E aquela conversa que nós íamos ter... Esse ano fez 19 anos que nós casamos... Até hoje não tivemos mais essa conversa. Daquela quinta-feira... O assunto mudou, né? Mudou, olha, foi interessante. Agora que você me fez lembrar disso. E nós não tem mais assunto. Aquele assunto subimos mudo. Aí ficamos assim meio acanhados. Depois fomos acertando, graças a Deus. Hoje estou casado faz 19 anos. Tenho 2 filhos, o Nicolas e a Laura. Uhum. E a Adriana é a bênção da minha vida. Graças a Deus tem me ajudado muito. Glória a Deus. Uma esposa assim, ímpar. Ela terminou agora o ano passado o sonho dela de ser pedagoga. Tá terminando agora a pós. Você sabe que ela termina a pós. Tem dado aula também já e esforçada. Esforçada em tudo. Mãe, esposa, pastora. Porque às vezes lá, como nossas igrejas tem muito mais mulheres do que homens. Sim. E assim, às vezes ela atende muito mais as mulheres. E raramente quando converso, ela tá junto. Ela atende muito mais, ela tem muito mais contato com as pessoas nesse sentido, com as irmãs do que eu. E assim, eu vejo a disposição, sempre está disposta a fazer a obra do nosso Deus. Amém. E assim, graças a Deus, temos nos esforçado bastante. Bastante. E ela, como pedagoga, assim, o sonho dela é ser pedagoga, ela tá lecionando? Já leciona, não é uma sala fixa, mas já leciona. Ela vai ter concurso agora em alguma cidade, ela vai estar estudando para fazer. E eu creio que, não é porque é minha esposa, mas eu creio que ela deve passar, porque ela é esforçada, sabe? E assim, a gente fala que fazer faculdade por IAD é fácil nada, querida. Ela fez faculdade durante 3 anos, IAD, Jesus da glória. Não foi fácil, mas venceu. Venceu, Luiz. Certo. EAD é complicado pela questão até assim, principalmente quem for hoje, o pessoal vende as videoaulas e tal, aí fala, no conforto da sua casa e não sei o quê, e aí você fica naquele negócio. Se você não tiver muito foco naquilo... Só uma pós minha que foi presencial, as outras 2 foram por EAD. Meu pai, não é fácil. E assim, estamos lá em Salto Grande, graças a Deus, a igreja tem mudado bastante. Esses 22 anos, como eu disse, já enfrentei tudo aquilo que o ministério nos proporciona, alegria, tristeza, nesse sentido mas sempre cabeça erguida, sempre honrando o nome do Senhor, nós estamos lá e agora vamos mexer na igreja, nós vamos agora, se Deus quiser, a partir do mês de agosto, nós vamos estar fazendo um alicerce para que possamos mudar a igreja. Mudamos muitas coisas, terminamos a cozinha. Um mês atrasados, colocamos uma mesa de mármore, porque lá o nosso foco é sonho. Entendi. E tem campanha de sonho que nós fazemos 700 sonhos no dia. Rapaz. 5 da manhã, tá lá o pastor e as irmãs. E vamos até Só sonhando. Só sonhando. E vai umas 35 massas ou mais no dia. Mas a 700 é pouco. Vai que nem... Vai. Não, mas é 700 porque a gente fala que não vai vender mais. Porque lá é doce de leite, goiabada e creme. Mas é interessante, sabe? Tem sido assim uma bênção.
E agora vamos fazer em agosto agora. E é o sonho que está fazendo concretizar os sonhos também da igreja, Não, ser uma assim, campanha e tal. Né? Mas é verdade, você fez uma boa analogia. Né? Então. É uma analogia muito propícia, porque é verdade, é o sonho que está fazendo que nós possamos realizar os nossos sonhos da igreja. Nosso sonho agora, se Deus quiser, é mexer na igreja para colocarmos um ar-condicionado, sabe? Porque chega o mês de calor, é muito quente. Eu imagino. Muito quente. Então, nós, Igreja Quadrangular de Salto Grande, estamos planejando isso e vamos, em nome de Jesus, conseguir. Uma pergunta meio doida é o seguinte, a questão, você está em Salto Grande, a economia de lá ela é movida muito pelo quê? Mais pelo trabalho rural? Como é que é lá? Hoje, eu acho que o trabalho rural, rurícola, não tem tanto hoje, porque muito mais maquinário. Uhum. Eu vejo lá em Salto Grande, eu não vejo tanto trabalho rural como havia antigamente. Sim. Antigamente, como não havia o maquinário nas lavouras, era feito tudo é feito com mão. Hoje não, hoje é tudo mecanizado. Mas eu vejo lá que o foco de Salto Grande é o comércio. Uhum. É o comércio. O comércio acho que vai dar esse impulso para Salto Grande. Entendi. Vai dar, trabalhei no Prefeitura de Salto Grande também durante 2 períodos. Fui assessor jurídico lá uma época e depois fui coordenador do PROCON. Olha, que legal. Então. Então você era o Celso Russomano de Salto Grande. Cara, era gostoso trabalhar no PROCON, viu? Olha, é verdade. Era gostoso. Você era xerife do consumidor. Nossa. Lá de Salto Grande. E, o senhor precisa ir lá. Falava, eu não posso. Não, o senhor precisa ir lá, velho. Então, olha, aí mandava, notificava, voltava a carta e resolvia. 90% dos casos, quando se passa pelo PROCON, resolve. Uhum. Resolve porque banco, financeiro, eles não querem... porque se for pra justiça, vão perder. Eles têm um ônus que eles gastam com advogado e tal. Eu entendo. Aí eu saí de lá, saí do PROCON em 2021 uhum. E trabalho no Prefeitura de Canitar também. Tô trabalhando no Prefeitura de Canitar agora. Tá exercendo como advogado trabalhista. Então você tá trabalhando aqui mais pra região de Canitar, Ourinhos. E assim, tem sido uma bênção, graças a Deus, tá? Incentivo as pessoas a estudarem. Uhum. Eu incentivo, eu acho que eu sempre falo pros irmãos lá, olha, Jesus te ajuda, mas vai estudar. Você tem que ter, assim... Jesus, é aquele negócio, Jesus multiplica, sim, mas só que você tem que ter o pão. Agora, acabou, é isso aí. Agora eu tô com um desafio dando aula no ITQ, fazia muito tempo que não dava aula no ITQ. Tá interessante, tá desafiador, mas tá muito gostoso. As aulas no ITQ, dou aula no ITQ de evangelhos e eu não sei se vou voltar com ética, mas o ano passado eu dei aula de ética também. E antigamente eu tinha dado aula de evangelho quadrangular e de homilética. Homilética eu fui seu aluno. Você foi meu aluno? Fui seu aluno. Nossa, seu aluno. Luiz. No ano de 2004, entre 2004 e 2005, foi uma das turmas assim. A gente ainda tinha aquele regime assim, que era de, se eu não me engano, de segunda a quinta. Então, era várias aulas também. Tive aula contigo, tive aula com o Rafael, tive aula com a pastora, vários. Nossa, eu nem sabia, é verdade. A Adriana teve aula comigo. Eu sou da turma. Eu sou da turma do que teve o Silvio, o Rafinha. Eu sei. Então, a Sueli também. Então, eu lembro até de você como professor de homilética. Eu lembro que você tinha falado justamente das mensagens também do Davi Golias. E vou falar, a ótica que você dava para a gente explorar a forma e tal, eu achei isso muito facilitador. Facilita bastante o seu jeito de dar aula. Eu gostei e gosto do seu estilo. Obrigado. Tá? Sério mesmo. Porque, olha, eu gostava da aula de homilética, tô gostando de evangelhos e ética. Ética é uma matéria muito mais técnica, né, do que... Muito mais...
Mas é interessante, tá muito gostoso também. Tá. Você sempre falou que teve esse lance de um mês pra você descobrir. Sim. Tá? Teve mais alguma coisa além disso? Não, na verdade foi só, falei pro meu primo, Germano, eu vou na igreja, campanha, só domingo. Era domingo... Lembra o nome da campanha? Sim? Lembro, era a campanha da árvore. Eu acho que tinha uma árvore lá, quem trazia o visitante era colocado numa folha dizendo, olha, cada um, os que já faziam parte da igreja, porque o meu primo já havia chegado à igreja um tempo antes, e cada pessoa que trazia, ele ia colocando naquele galho, que era o nome dele, uma folha, simbolizando que... Eu falei, você tem que participar pelo menos 4. Eu falei, 4, Germano? Participar 4 domingo, velho? É muita coisa. Mas um mês passa rápido. E vim o primeiro domingo. Assim, eu vinha, acabava a reunião de jovens, e vazava embora, velho. Vazava embora. Era na época que você já estava trabalhando também, né? Eu tinha 17 anos, sabe? Mas era porque tava na transição, eu fumava, sabe? Eu cheguei na igreja fumando. Eu fumava. Porque o próprio serviço que eu fazia, que era trabalhar na roça, levava você a isso, a fumar. Sim. Eu saía, a reunião começava acho que 6 e acabavam às 15 para 7 ou 7 horas, não me lembro. Não me lembro agora qual era mas acho que não passava de 1 hora também. Eu vinha, ficava na reunião de jovens. Certo. Ele colocava o nome meu lá no galho dele, dizendo que eu era fruto dele. Acabou a reunião, eu vazava. E foi assim um mês. Mas quando passou um tempo, eu percebi que eu não estava mais indo embora. Eu ficava pro culto. Aí eu ficava pro culto, ô Luiz. E assim, olha que interessante. Eu cheguei na igreja em setembro. Certo. Eu cheguei no finalzinho de setembro. Eu cheguei no finalzinho de setembro mesmo. Eu lembro como eu morava na Sebastião Fonseca. Certo. Eu cheguei no finalzinho de setembro. Eu fiquei setembro, outubro inteiro. Sim. Em outubro, em novembro, eu estava frequentando os cultos. Certo. Normal, o cabo vinha... Aí não tinha mais a campanha, mas eu vinha pro culto. Não tinha mais a campanha do jovem, mas eu vinha pro culto. E acabava o culto e ia embora. Aí eu fiquei novembro e dezembro, não, continuava a reunião dos jovens ainda, perdão. Em dezembro daquele ano, eu fui batizado no Espírito Santo. Então aí não era mais imitação, mas... Não, aí já não era imitação. Mas, cara do céu, aquilo pra mim foi algo assim, novo, porque o meu primo que já estava 1 ano antes de buscar o Espírito Santo, ele levou mais um tempo a ser batizado. Eu fui batizado com 3 meses de igreja, frequentando. Eu era frequentador, literalmente. E eu fui me batizar nas águas só em abril de 88. Olha. Só em abril de 88 que eu fui me batizar nas águas. E o dia que eu me batizei, foram 30 pessoas. Foi eu, meu irmão, Edivaldo. Você foi na época que era na piscina ainda municipal? Ou... Não, quem batizou foi um dos primeiros batismos que a pastora Delba fez. Lá na piscina pública, lá embaixo, né? Isso, que eu tenho fotos e tal. Então, naquela época que eu falava, ô, cabeludo, não, eu tava assim, só xingando ainda. Eu tava só xingando ainda. Só no insulto. Não só no insulto, Luiz, mas foi assim, muito, muito interessante. E depois fui batizado aqui. Aonde é a cozinha? Ah, sei. Não tinha o tanque? Sim. Não tinha o tanque, então. Nós que inauguramos o tanque lá, se eu não me engano. Oh, então você veio na marcha, tudo mais, lá da Tereza. Vim. Eu me lembro, eu não estava no dia quando foi inaugurada a igreja, que foi acho que o pastor Faulkner que veio aqui. Sim. Esse dia eu não estava, Sim, eu estava em Pau Faulkner. Sul, na casa da minha tia. Mas o 4 de dezembro, se eu não me engano, né? 4 de... Eu acho que era feriado em Chavantes, é isso mesmo, 4 de dezembro. A marcha? É que... Não, essa eu vim. Eu tenho até foto disso. Tá. Você tá falando do seu batismo. Da inauguração da igreja. Tá. Aí no próximo abril eu me batizei. No próximo abril... Não, desculpa. Não, então... Foi um ano antes. Foi em 86 que a igreja veio pra cá, que fez a igreja aqui. Sim.
na verdade, relatos que não deu nem um ano desde quando adquiriu o terreno, daí Mas enfim. Não, mas é verdade, nem um ano. Acho que quando... não foi nem um ano. Quando foi construído o terreno, em um ano a igreja estava levantada. A pastora gosta de salientar que não foi um ano, foi 364 dias. Ponto. Ponto. Não foi um ano, foi 364 dias. Eu me lembro como fosse hoje também. Então, o que eu ia perguntar também era a questão. Sempre você teve assim, depois, lógico, batizou e tal, aí você já começou a ter uma participação maior no ministério, ou assim, foi fluindo naturalmente, ou você só foi aceitando assim e foi no meio no... Não, foi fluindo naturalmente, Luiz. Não, assim, foi fluindo naturalmente. Eu fui vice-presidente de jovens, secretário, sempre intercalava. Um ano eu ia para esse ministério, outro ano eu ia para aquele outro. Aí eu já fui professor de escola bíblica dos homens, acho que durante 4 anos. Mas nunca assim, na verdade, assim, fluía naturalmente. Fluiu naturalmente. E aí você fala que não teve assim uma... Assim, você falou que você fez letras, mas eu via você. Eu acho que eu peguei essa época que você estava entre letras, na época que você estava dando aula de homilética, acho que você já tinha tomado a decisão de partir para direito. Mas o letras mesmo não teria sido justamente porque você já estava fazendo algo aqui na igreja, você viu que você tinha aquele estímulo, aquela vontade de ensinar? Eu acho, porque, na verdade, eu gosto de letras e eu gosto de português, eu gosto de história, eu sou da Humanas. Que eu sou da Humanas, eu acho essas matérias fantásticas. Eu fiz letra com a Rosana. Rosana trabalha na prefeitura, eram 40 vagas, e eu acho que eu não fiz cursinho também, eu passei em 32º lugar. E assim, na verdade fui fazer por fazer, não fui fazer para passar em letras. Entendi. Porque, vamos fazer, eu fui fazer e atingi o objetivo. Tava meio na vibe, assim, do pessoal, tava na época, lá na vibe da época, né? Vamos fazer. É que nem, vamos fazer TI, vamos lá, todo mundo. Então, assim, acho que tem uma matéria que, não sei, mas fomos lá, fizemos, estamos, graças a Deus, tem sido, assim, e me ajudou bastante esses 2 anos de não só me ajudou bastante, me ajuda bastante hoje. Sim, é porque com certeza você coloca bastante, eu coloco algumas coisas. Ajuda em tudo. Eu acho que, exemplo disso, eu vejo assim que nós, pastores, falar como pastor agora, nós precisamos assim, sempre procurar como crescer em tudo. Eu me lembro que uma vez eu pedi para um colega meu fazer uma visita numa determinada igreja. Ele foi, eu soube que ele foi fazer faculdade com ele, passou umas 2 semanas, não falou nada. Eu sabia que ele tinha ido. Aí eu falei, fulano, desculpa a curiosidade, você foi à igreja que eu falei pra você isso? Tava com problema lá. Sim, entendi. Ele falou assim, fui, Clóvis. Eu falei, e daí, você gostou? Eu falei, não, eu gostei. Eu falei, que bom. Mas gostei e não gostei. Eu falei, por quê? Porque, olha, o pastor falou muito mal português. Então aquilo acendeu uma lâmpada. Eu falei, olha, então isso é interessante. E assim, nessa igreja, essa pessoa perdeu porque... por causa disso, eu falo pra minha igreja, eu falo, irmãos, vocês que vão pregar, procura pelo menos se esforçar ao máximo. Esforçar ao máximo. Então assim, é de grande valia isso hoje pra mim. Hoje tem sido de grande valia mesmo. Sim. Eu entendo que até tem um público que pega também essa parte mais simples, pega mais o mínimo de que eu falo, assim, nós que somos pregadores, nós pregamos para todo tipo de pessoas. Sim, com certeza. Nós não podemos escolher numa mensagem se são só os graduados, se são... Não, você vai pregar para todo mundo. E então a sua fala tem que ser entendida tanto por aquele que simples, como aquela pessoa que se diz ter um pouquinho mais de... E você tem que transitar nesse meio, não deixar a coisa... Agora vamos ver assim. Você já experimentou, por exemplo, de falar para um público, assim,
qual um público bem diferente? Eu sei que você já tem o público da tua igreja, mas, por exemplo, qual um público mais diferente que você encarou, de repente, com gíria, alguma coisa assim que te tirou da zona de conforto um pouco? Ou não, nunca teve essa situação? Não. A única vez que eu falei para um público foi faculdade de Direito. Havia um professor nosso morreu de acidente e eles sabiam que eu era pastor, pediu para que eu fizesse uma homenagem ao professor nesse sentido. E começa a ver, então, aquele dia eu falei, Jesus, e agora? Então, assim, mas você tem que saber, você tem que fazer de touro com touro, de sábio para com sábios. O lance de Paulo. Não, o Paulo é fantástico, Paulo é fantástico nesse ponto, Luiz. Ele nos dá uma direção, sabe? Porque é complicado. Eu também já falei para pessoas que não tinha conhecimento. Às vezes você é levado a dois extremos. Um público que vê muito isso, mas eu vou ir, né, e vai. E aquele público que você fala, eu vou ir e vai, é normal para eles. Sim. É na verdade. Entendi. Então você tem que saber. Você pregador precisa saber disso. Eu, pregador, preciso saber disso. Naquele exato momento você tem que realmente sentir o ambiente, É isso aí, sentir o ambiente, sentir para quem você vai falar. Eu voltando àquilo que eu falei no início, que eu amo a pregação, eu amo ouvir pregação. Eu amo ouvir pregação, boas pregações. Sim. E assim, eu me lembro numa pregação, a antepenúltima da reunião de pastores, o pastor Del pegou uma mensagem lá daquelas mulheres que foram ao sepulcro, que eu tive que pregar na igreja minha, porque foi assim, fantástico. Fantástico. E assim, você fala, meu Deus, olha, e você já leu aquilo, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele dá muita sabedoria e faz um renovo da palavra, né? A palavra tem esse renovo, né? E também já... E assim, aí outra coisa, em relação a que nós falamos de pregação, já ouvi pregação também de pessoas, de teólogos que, misericórdia, não tinha condições de você ouvir. Se você levantasse e fosse embora, não seria mal educação naquele dia. Porque o quanto é por isso que eu falo, é o ministério que te faz isso. É o dia a dia, é você estar na lida com o povo, é você ver o agir de Deus, sabe? O agir de Deus na vida das pessoas. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E eu tô lá há 22 anos e eu sempre tenho falado, eu que fico lá até que Jesus volte, porque eu sempre tenho pedido mais 50 anos, vou fazer 54 anos agora em 1º de novembro. Então, mais da metade da minha vida estou na igreja. Eu tô 17, eu tô com 2/3 a mais, é isso? É exato? 2/3, a mais, eu me converti com 17, 34. Eu tô na igreja. Mais de 2/3. Mais de 2/3. Mais de 2/3 da minha vida tô dentro da igreja. Então, assim, eu acho fantástico. Eu tenho respeito. Eu acho que respeito pelas pessoas que me ouvem. Respeito pelas pessoas, respeito pelos meus líderes, respeito. Ontem eu tenho pensado muito sobre honra, sabe? Honrar você. Sim. É honrar você. É que eu falei domingo retrasado na igreja, é honrar quem é superior a você. É honrar. Não, é honrar por obediência, isso é maravilhoso. E você fala na minha igreja assim, irmãos, eu sou o que sou hoje, Luiz, e não sou muita coisa. Na verdade, não sou nada. Mas eu sou o que sou hoje porque uma coisa eu coloquei na minha cabeça, na minha vida, ser obediente. Amém. Ser obediente. Eu procuro ser obediente em tudo. Até mesmo, exemplo, eu sempre falo isso para minha igreja. Eu sempre fiz, a minha faculdade de Direito foi de manhã. Eu nunca perdi reunião de pastores. Que era feito de manhã. Antigamente, sim, as nossas reuniões eram de manhã até o período da tarde. Eu perdi a prova, eu pagava a segunda chamada porque era o meu compromisso. Entendi.
Eu coloco isso, eu procuro falar para meus filhos, falar para minha igreja, que isso quando você aplica isso na sua vida, a sua vida acontece. Sua vida acontece. Uau. Sua vida acontece. Eu fui boia fria. Todo mundo sabe que eu fui boia fria. E durante um bom tempo. E hoje eu encontro pessoas daquele meu círculo lá atrás de boia fria, continuam no mesmo estágio. No mesmo estágio. Hoje eu falo que sim, que hoje eu sou muito bonito. Porque eu encontro pessoas da minha idade, falo, Jesus, eu falo, bom, eu sou lindo. Eu com meus 54 anos, eu falo pra minha esposa, eu falo, olha, Preta, eu chamo ela de Preta. É maravilhoso. Então, por quê? Porque eu decidi obedecer. Princípio, né? Princípio. É decisão. É decisão. Eu sou assim, eu decidi obedecer e tenho colhido fruto. E agora, se Deus quiser, eu estou estudando. Vai ter um concurso aí, tempo de oração para vocês. Vai ter um concurso aí, professor da FATEC. Na minha área de direito. Sim. O mês passado ninguém passou. Pensa numa prova, ninguém passou. Mas agora, se Deus quiser, tem estudado. FATEC é Ourinhos. Ourinhos, tem estudado. 2 horas. E se for, vai ser. Sim. Tem estudado. Graças a Deus, o senhor tem sido abençoado. Hoje não me falta nada. Tenho sido suprido em todas as minhas necessidades. Eu lembro de uma história também, agora que você falou de suprir e tal, eu lembro de uma história também. Que no início do seu ministério lá, em Salto Grande, isso eu tô falando porque a própria pastora já tinha falado em aula pra gente. Falou assim, pastor, eu preciso de um carro, mas você já tirou a carta, irmão? Mas é verdade, Luiz. Olha só, eu tirei a carta, mas eu tinha muito medo de dirigir. Cara, acredita? Eu tinha pavor de dirigir e é interessante que esse meu amigo... Então você já tinha a carta, então? Não tinha. Eu tirei a carta lá. Tirei a carta assim que eu cheguei lá, eu tirei a carta. E aí a carta ficou engavetada. Eu não tinha carro, mas só tinha... Pelo menos eu tinha... Não, mas você tinha no lance do ônibus. Não, eu tinha ônibus. Hoje o ônibus não tem mais condições. Hoje não tem mais horário compatível. Se você não tiver um carro hoje igual... Não tem mais condições. Pra dentro de Ourinhos. Hoje, então, graças a Deus... De Ourinhos não teria horário de Ourinhos. Então, hoje, graças a Deus, assim, o senhor tem me abençoado. Glória a Deus. Mas você foi tirar a carta e ficou engavetada lá? Tirei a carta e ficou engavetado. Não tinha dinheiro pra comprar carro. Então você já tinha a carta. Não, mas nessa época não. Quando a professora Delba disse, eu com certeza não tinha carta ainda. Daí você foi... Aí eu fui tirar. E tanto aí depois tirou. Hoje, graças a Deus, vai pra todo lado. Certo. E a criançada? Então, o Nicolas tem 16 anos, o Nicolas faz o IFE em Jacarezinho. Ama fazer lá uma faculdade, uma escola federal, o Instituto Federal do Paraná, faz mecânica. Menino de Deus. Ele tá no ministério. Eu ia perguntar. Ele tá no ministério. Eu ia perguntar se filho de pastorzinho Então, não sei se é pastorzinho, mas tá no ministério. Tá no ministério. Ele faz o quê? Ele é tesoureiro dos adolescentes. Ele dá aula pras crianças. As crianças amam ele. Que pensa, tio Nicolas. É o tio Nicolas. E ele se sente falar que é o tio Nicolas. E ele também canta no louvor. Se cantar é cantando louvor, né? Ficou redundante, mas... Não, mas a pessoa não é youtuber. É isso aí. E assim, a Laura tem 10 anos. A Laura também, ela... É que eu falo, a Laura, ela tem um... Porque ser menina. Quem tem pai de menina sabe disso, né? Que as meninas são muito mais antenadas que os meninos. Sabe, olha... As meninas passou. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho meu filho... eu tenho lá alguns adolescentes, tudo na idade do Nicolas. Gente, as meninas põem eles no bolso. Eu falo assim, gente do céu, na idade de vocês, olha, pelo amor, acorda. Parece todo mundo da nuvem. Mas as meninas são federais. Graças a Deus tem sido assim... uma benção. A Laura, uma benção. A Laura tá com quanto mesmo? Desculpa. Ela tem 10. 10. Ela tem 10. A Laura tem 10 e o Nicolas tem 16.
mês passado, perdi minha mãe não, o Senhor recolheu minha mãe, estava também enferma. Então, sendo um período difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos ajudado. Amém. Tem nos ajudado, e assim, é que eu falei para você, Luiz, aquela entrega lá em 87 foi para toda a vida. E eu sou pastor, eu sou advogado, trabalho, mas eu amo ser pastor. Eu acho que é isso que faz, que dá sentido à vida nossa, que dá sentido à nossa vida. É você... Porque eu sempre falo pra minha esposa assim, porque o pastor o pastor ele quer sempre o bem da pessoa. Ainda que a pessoa não entenda. Quando o pastor fala assim, irmão, não faça isso. Porque eu sei, eu já fui ovelha. Quando a pastora dela falava isso pra mim, eu queria morrer. Clóvis, não faça isso. Eu falei, pastor, não faça isso, Clóvis. 3 dias você ficava remoendo aquilo, mas depois passava. Hoje você entende. Sim. E quando falava assim pra você, vamos orar? Já ouviu isso? Pastor, vamos orar? Você quer morrer? Você quer morrer, mas depois não, você vai... Não, eu acho legal quando você chega já com um plano traçado. E se eu fizer isso, aí Deus vai... Aí se eu fizer dessa forma, Deus vai abençoar. Sabe aquele lance? Aí quando termina com vamos orar... Eu lembro que um dia eu fiz isso, tracei aquele plano, entrei na sala da professora Delba, aqui em cima. Vamos orar? Acabou. Nossa, aquele vamos orar parece... Mas depois você vai ver com o tempo que o vamos orar foi a melhor... Hoje, como pastor, você entende isso. Vamos orar? Aí, pastor, vamos orar, irmão? Fica um trem de emburrado com o pastor. Nada melhor que deixar esfriar um pouco os anseios. Acabou. Aí passa o tempo, eu falo, pastor, é verdade. Vamos... Aí você chega, já pula no pescoço, você tinha razão. Mas é verdade, mas no começo o vamos orar é duro. Sim. O vamos orar é difícil, mas graças a Deus você vai aprendendo. É aprendendo, é isso que eu também sempre coloco, é aprender. Eu acho que as pessoas têm que aprender sempre. A pessoa tem que aprender, buscar conhecimento sempre. Conhecimento na sua área, conhecimento em Deus. Sabe? Conhecimento de Deus, conhecimento em Deus e de Deus. Estudar. E você vai crescer. Você vai crescer. E não é Jesus falou? Conhecereis a verdade. Verdade sabe que é Ele. E a verdade te libertará. As pessoas precisam ser libertadas, porque, olha, querido, é difícil hoje. Hoje a gente sabe que a igreja hoje é a igreja militante, a igreja militante sempre foi, mas é a igreja da última hora, não tem... hoje a igreja está vivendo um caos teológico. Sim. Tá ou não tá? Hoje, você ouvir boas pregações de homens e mulheres de Deus, você... Conseguir absorver... acabou. Conseguir absorver acabou. E cada um tem um daquele seu jeito, mas é que eu falei. Eu aprendi aqui, e o que eu aprendi aqui eu coloco na minha vida, na minha igreja. Eles dão risada. Mas o senhor faz igualzinho, pastor Edelbo. Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Se dá certo, né? Eu vi uma pessoa, mas o senhor faz igualzinho, pastor. Tá dando certo? Eu aprendi assim, irmão, vai ser assim. Vai ser assim, assim funciona, assim dá certo. E tem nos ajudado, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Sempre a gente tem que pensar na questão de... Tem um livro chamado Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon, se eu não me engano, e ele fala justamente que, na verdade, é mais focada na parte de design, né? Mas ele fala muito sobre a questão de você sempre não se considerar o especialista. Nunca. Na área. Sempre manter o lance da humildade, porque é isso que realmente faz você ter a proximidade, conversar com pessoas, porque quando você se acha o especialista, você já se coloca naquele altarzinho, você fica lá, não, eu sou o especialista, eu tenho resposta de tudo, sou o oráculo. Mas isso eu acho que fecha muito para as pessoas, né? E o pastor tem que se manter sempre nesse nessa situação. Eu acho que em todas as áreas, mas no pastor tem sempre que manter esse lance da humildade mesmo. Eu vejo você, essa humildade, essa garra,
essa referência. Eu vejo em você essa referência. Obrigado, mas tem que ser isso. E eu não sei tudo. Eu não faço tudo sozinho. Uhum. Eu preciso de você. Eu sempre falo pros irmãos dessa altura, irmãos, eu preciso de vocês. Porque sem vocês eu não sou pastor. Eu preciso de vocês. Uhum. Preciso, e assim, e graças a Deus tem um retorno muito, muito, muito gratificante da igreja, sabe? A igreja, graças a Deus, tem sido assim abençoada. Todos os grupos. Como eu disse, agora nós estamos com um plano de mexer. Uhum. Nós terminamos nossa cozinha ficou show, nossa cozinha. Esse dia colocamos ar na salinha das crianças. Esse dia eu falei que eu vou colocar o estúdio lá de pregação igual aqui pra ficar na salinha, só a salinha das crianças, tem ar-condicionado. E assim, temos feito. E continuaremos a fazer sempre. Com a ajuda do nosso Deus. O que eu ia perguntar. O senhor também tem rede social? O senhor também está fazendo online? Faz online? Não, eu já fiz. Na pandemia eu fiz. Na pandemia eu fiz os cultos online, transmitia. Hoje mais não. Hoje é só presencial mesmo. Não é, a sede faz, né? Os cultos são transmitidos. Entendi. Sim. Mas lá não, é só presencial mesmo. Certo. Nós não transmitimos mais, Luiz. Porque o público também fica em casa, se você... Ou não? Não, É porque não é o foco também. Não é o foco mais. Não é o foco mais. Entendi. Perdeu o foco, sabe? E hoje não, hoje é só presencial mesmo. Esses dias tentamos fazer, mas vimos que não teve engajamento. Ah, entendi. Entendeu? Esse dia nós tentamos fazer para ver como é que ia ser a resposta. Não teve engajamento. E os irmãos também parece que não gostam. Lá em Salto Grande, pelo menos é assim. Não gostam muito desse culto online. Alguns gostam, mas uma grande maioria não. Gosta de estar lá, de falar com os irmãos. É aquilo que o Salmo 133 fala. Quão bom e quão suave é, que você está ali junto, vivendo. É diferente. Cada cidade tem uma realidade diferente, né? Eu ia perguntar, o Nicolas, ele tá fazendo mecânica, no caso, né? Faz mecânica. Ele assim... Ele e a Laura, diferente de mim, eu posto, porque eles gostam de exatas. Ah, eles têm paixão, então, ao invés de humanas... Tem. O Nicolas e a Laura, eles têm paixão por exatas. E vão bem em exatas, tanto é que vão mais bem em exatas do que humanas. Mas eles gostam de exatas. Certo, e ele tem uma aspiração, ele tá querendo exercer mais na parte de mecânica. Sim, parece mesmo? que ele tá falando que quer ser engenheiro. Então, seja o melhor engenheiro que houver. Uhum. Precisa disso. Precisamos, né? Sempre. Então, outro exemplo que eu vejo assim, na questão de que a gente sempre tem que melhorar, que você estava falando justamente sobre isso, eu vejo, por exemplo, o Bolacha, que trabalhou contigo também, né? Eu lembro que ele trabalhou, o Bolacha... O Bolacha ou o Eliandro? O Eliandro. Ele trabalhou um tempo contigo na ele, época, o Bezerra, o Bezerra é irmão dele. Nós estamos... Bezerra... E agora ele tá aí, caperitizador. Tá. É isso que eu falo, é que você decidiu, decidiu obedecer, a coisa acontece. O que eu vejo que muitos crentes patinam hoje com pastor que mexe com pessoas. Uhum. Eu vejo assim, que muitos patinam, e conheço, eu tô há 35 anos. Patinam porque não decidem obedecer. Preferem fazer do jeito deles, da forma deles e do jeito deles, mas um dia eu falei pra uma pessoa assim, querido, para com isso. Esse tempo atrás. Tava lá, tal. Falou bastante. Falou, olha, tem algumas palavras, não vou me delongar muito com você. Decida obedecer. Pare com isso. Porque o dia que você decidir obedecer, tudo muda. Tudo muda. Uhum. Tudo toma rumo, Luiz. Os caminhos que estão bifurcados agora, por quê? Porque não tem obediência. Sim. Se você obedecer todas essas bifurcações da sua vida, e eram muitas bifurcações, vai ser um caminho retilíneo só. Verdade. Vai tomar, você vai ver. Você vai descobrir o que é o segredo de ser abençoado. O segredo. O segredo é esse, obedecer. O segredo. É que eu falo pra minha igreja. Não existe mágica, eu falo assim, pra minha igreja eu não sou pastor, né? Mas a igreja onde eu estou pastor. Sim. Irmão, esse é o segredo da vitória.
obedecer. Uhum. Obedecer dia bom, dia ruim. Porque obedecer no dia bom, É muito fácil. É obedecer nos dias ruins. E você vai realmente saber que você está obedecendo nos dias ruins. Sim. Você vai ver É quando a obediência, ela causa tanta dor quanto... Né? Acabou. E prazer. É. Você é aquela dor... É dor, mas com prazer. Com prazer. Essa é a palavra. É você pagar o preço da obediência. É pagar. Eu aprendi isso nesses 35 anos. Eu vejo assim também, que tem um lado, numa galera também, eu acredito que você vê bastante. Pessoas que, até mesmo você falou, que tem pessoas que se estacionaram, mas eu acho que tem aquele medo, ou até mesmo por causa da nossa criação. A gente aqui do interior mesmo, às vezes tem aquele medo de se arriscar a mudar. De repente, de mudar, seja de sair das zonas, assim, fazer as sair mudanças da zona de conforto. às vezes você sempre teve alguma coisa, alguma aspiração, uma vontade de fazer qualquer outra coisa diferente, mas... O medo, né? E o medo, né? O medo de sair daquele... eu vou pro duvidoso, eu vou largar o certo para ir pro duvidoso. Mas até o certo deles é duvidoso. Até o certo deles eu vejo assim que não é tão certo. Então, aquele certo que você... Porque quem tá de fora vê a situação melhor. Você vai falar, bom, sai dessa. Muda, sai da sua zona de conforto. Pois é. Mas eles precisam disso. Sim, precisa. Então, assim, eu acho que... É que eu acabei de falar agora. Nesses 35 anos é o dia a dia. Uhum. É o degrau. É a subir uma escada. Não pular degraus. É degrau. Aquilo que Deus tem pra você que vai acontecer na sua vida. E vai acontecer na sua vida. Certo. E vai acontecer. Em nome de Jesus. E vai acontecer na vida. Na vida de quem? De quem obedece. Amém. Pastor, gostaria de deixar umas palavras finais, algo para a igreja, uma saudação para a sua igreja. Eu quero agradecer a Deus, a pastora Edelba, minha pastora, minha superintendente. É que eu falo, eu tenho esse privilégio, tem poucos... eu nunca mudei de pastor. Ao Emerson, que é o coordenador dos homens, né? Uhum. Pelo convite. A você, Luiz, Adriano, minha esposa e meus filhos. E a todos vocês que me proporcionou isso, porque... É igual eu falei, porque você chega aqui e fala, e agora, senhor? Mas foi muito gostoso, sabe? Foi muito, muito gratificante isso. Uhum. Muito gratificante. Você vai vendo assim que se você deixar, Deus faz na sua vida. A igreja quadrangular, porque eu amo a igreja quadrangular. Uhum. É que eu falo assim, eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja quadrangular, eu ensino meus filhos a amarem a igreja quadrangular, eu ensino meus filhos a amarem os meus líderes. E eu acho que tudo isso é que o Senhor tem me feito vitorioso. Amém. E sou mais que vitorioso, Luiz. Agradecer, conheço o Rafa, a Delbinha, e assim, todos nós, e da galera antiga, tamo junto e vamos continuar juntos sempre. Até a eternidade. Até a eternidade. Foi muito... Obrigado, Luiz, sabe? Muito obrigado por esse bate-papo. Imagina. E aí, pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentem também. E também não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, Facebook, no nosso canal da Quadrangular Chavantes, tá? Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu!